Uma das falas do Dorival, inclusive em uma entrevista aos amigos da ESPN, ele disse o seguinte, Léo: sinceramente, eu não faria nada de diferente. Confio muito nesse grupo que vem desenvolvendo um trabalho, confio muito na minha equipe técnica, toda a diretoria empenhada. Tivemos uma organização quase perfeita em tudo, desde a nossa chegada aqui aos Estados Unidos. Todas as condições foram dadas, treinamento de altíssimo nível, criamos expectativa bem alta do que poderíamos apresentar, oscilamos nas partidas, fato natural. É uma equipe sendo formada que vive um momento completamente diferente. Não é justificativa, mas é uma realidade. É o que disse o técnico Dorival Júnior sobre essa situação. Resumidamente, a primeira frase é o que chamou mais atenção. Ele disse que não faria nada diferente. Você faria algo diferente fosse Dorival Júnior, Léo Figueiredo? Ele disse que, sinceramente, ele não faria nada diferente. Então, sinceramente, Dorival Júnior, você não pode ser treinador da seleção brasileira. Porque se você comete um fracasso como esse na Copa América e você não faria nada diferente, significa que a gente vai continuar fracassando. Se você tem um fracasso de cair nas quartas da Copa América para o Uruguai, depois de não ser primeiro no grupo na fase de classificação, por não ter conseguido vencer a Costa Rica, por ter tomado um amasso da Colômbia e o empate meio que caiu do céu ali, e você não faria nada diferente, então você não pode ser o treinador da seleção brasileira. Porque você deveria fazer algo diferente. Você deveria convocar jogadores diferentes. Você deveria pensar um time diferente. Se a Copa América não serviu de nenhum aprendizado, é assustador, o Dorival. Então, sinceramente, você que não deve seguir no comando da seleção. Porque você deveria ser o primeiro a reconhecer que erros aconteceram e que precisam ser corrigidos. Agora, com essa fala burocrática e costumeira e clichê, eu não mudaria nada. Então, talvez a gente tenha que mudar você. Fala forte. Ô Edu Panzi, você faria algo diferente na seleção brasileira na Copa América? Eu não seria tão radical quanto o Léo Figueiredo. Mas eu faria. Você acha que ele foi incisivo em excesso, ou não? Acho. Eu não acho que dá pra ficar trocando de técnico a cada 6, 8 jogos na seleção brasileira. Mas você acha que o Dorival deveria ser o técnico da seleção? Eu acho que o técnico da seleção deveria ser Adenor Bach. Saudade, hein? Mas não ele não quis mais também. E fica difícil. O Edinaldo tentou o Ancelotti, aquela pataquada lá, não conseguiu. Colocou o Diniz, não deu certo. Foi no Dorival. É difícil, cara. Se eu pegar ali pra escolher, hoje os clubes pagam muito mais. Na Europa, treinadores ganham uma fortuna. Então não é fácil, não. Eu acho que o Dorival tem sim competência para ser técnico da seleção brasileira. Não seria meu favorito. Eu teria feito diferente. Teria feito diferente nos jogos. A convocação, eu acho que o Dorival ficou meio que engessado por culpa da CBF, não por culpa do Dorival. Ele poderia ter convocado mais jogador do Flamengo, poderia ter convocado outros jogadores de outros clubes, mas desfalcaria essas equipes, porque o futebol brasileiro não para, isso é uma vergonha. A CBF sabota os seus produtos. Quando eu falo produtos, é o Campeonato Brasileiro. Ela desfalcou o Campeonato Brasileiro, seu principal produto, em quase 40 jogadores. Ela desfalcou a sua seleção brasileira porque impediu, certamente, não vai falar abertamente, mas impediu o seu treinador de convocar atletas que ele gostaria de ter convocado. Vou citar um, só pra ficar num. Pedro. Essa Copa América era pro Pedro. Faltou um Pedro. E tem uma coisa muito séria que o nosso colega, o PVC, disse de um certo acordo entre CBF e Flamengo. Que a CBF negou, mas que, sinceramente... Eu acredito mais no PVC. Eu não sou muito de acreditar na CBF, mas enfim... e o que eu faria de diferente, tendo o que o Dorival teve em mãos, por exemplo, jogo contra a Costa Rica, ele levou um centroavante para a seleção brasileira. Um jogo que a bola circulou a área do adversário no segundo tempo, ele não colocou o centroavante. Sabe? Colocou jogadores leves numa zaga que estava ali fechadinha. Eu teria feito diferente, eu teria colocado o Evanilson. O ideal, tá longe de ser o ideal, não teria nem convocado. Mas ele estava ali justamente para esse tipo de jogo. E no jogo derradeiro da eliminação contra o Uruguai, cara, você fica com um a mais. Ele manteve a estrutura da seleção. Tirasse um zagueiro um pouco mais ousado. Volante. E outra, você tem o Danilo. Você tira um zagueiro, faz uma saída com 3, o Danilo sabe fazer isso. Que é o que todo mundo faz hoje em dia, né, Edu? Deixa a seleção atacando com a Arana como um ala pelo lado esquerdo, mantém um ponta na direita, traz um ponta da esquerda pra jogar por dentro, fica com um atacante a mais diante do Uruguai e vai pra cima, vai pra dentro dos caras. Não, manteve a estrutura, aquele jogo modorrento, o Uruguai levou e enrolou o Brasil, cozinhou a seleção brasileira até o final e levou pros pênaltis. Então o que eu teria feito diferente seria nos jogos. Eu entendo que o Dorival tenha ficado meio que engessado para as convocações e dá tempo a ele, cara, eu concordo, ele tá em início de trabalho, é o encaixe do jogo da seleção brasileira, ainda precisa de um entendimento, é que a pressão tá muito grande, né?
Você vem de uma eliminação de Copa do Mundo, de um trabalho muito ruim do Diniz, de uma eliminatória péssima até aqui, o Brasil sexto colocado na eliminatória, aí vem a Copa América, você fica pelo caminho diante de um adversário que hoje joga um futebol melhor, que é o Uruguai, mas que não jogou melhor na partida contra a seleção brasileira. Por mais que seja difícil falar isso, é momento de ter paciência, de dar tempo ao Dorival de trabalhar e de dar condição ao Dorival de convocar quem ele queira, cara. É complicado, mas eu entendo a seleção brasileira dessa forma. Acho que o Dorival deveria sim ter feito algo de diferente, né? Como vocês explicaram, não seria a minha escolha para técnico da seleção, mas não é o principal culpado. Assim, eu tentaria lá. O Ancelotti. Se o Ancelotti virasse e falasse assim, ó, eu tô a fim de ir, aí beleza, aí valeria a pena. Na Europa eu te cito aqui um monte que eu gostaria, mas aqui no Brasil. José Mourinho seria meu técnico da seleção brasileira. E eu acho que se um convite fosse bem feito, ele aceitava, tá? Mas a gente não sabe. Entre ele e Dorival. É porque ficaram esperando um ano o Ancelotti, aí que tá pra mim. Jogaram basicamente 2 temporadas ou 2 anos da seleção brasileira fora pra esperar um técnico que todo mundo sabia que não viria, né? Então acho que o principal. Todo mundo é muita gente. O Edinaldo não sabia. O Edinaldo achava que ele viria. Então, assim, Ramon, Diniz de interino. Pô, gente, Ramon treinou a seleção. Ramon. O tempo não, eu tô falando assim. Faz o menor sentido. A culpa é de quem escolhe. O Ramon Menezes não classificou a seleção para a Olimpíada. Ele faz um trabalho péssimo na base da seleção brasileira. Nós não estamos na Olimpíada, Du. É ruim. O Edinaldo colocou o Ramon para dirigir a seleção principal. E o Edinaldo da CBF queimou o Fernando Diniz. Porque o Fernando Diniz é um bom treinador. É um cara que tem uma maneira de jogar diferente, que talvez com o tempo na seleção brasileira e que sem a sombra de que o Ancelotti vem e que tem que mudar e que se aquilo, ele poderia fazer um trabalho melhor também. A culpa é do comando da CBF. É isso. Não existe comando, não sabem nada. Há anos. Vamos, claro, responsabilizar o Dorival pelas escolhas dentro do campo, né? Mas o momento da seleção brasileira, o Dorival não tem uma parcela grande de culpa, não. A parcela é de quem manda e já é o cenário há muito tempo.